Ei, gente, que bom, né? Saber que Deus tem uma nova história para nós. Deus tem uma nova história, não tem? Tem uma nova história. E é nova, pode crer. Muitas graças. Faz tempo que eu não converso, não compartilho com vocês sobre o que Deus tem feito, mas Deus tem falado muito aos nossos corações. Né? O pastor Gleison tem pregado e tem mexido muito com nossas vidas. E uma coisa eu sei, que grandes coisas o Senhor tem por nós. Grandes coisas o Senhor tem por nós. Grandes coisas o Senhor tem para você, querido, jovem da IEB, mocidade, né? Tão poucos quanto somos, mas grandes coisas. Deus não se surpreende com números, nem quantidades, mas Deus se surpreende com qualidade. Quando nós estávamos adorando e louvando a Deus, eu gosto de cantar a Deus um novo cântico. E a gente nunca planeja nada. Quando se trata de adorar a Deus, você nunca planeja. Mas Deus vai derramando a sua graça, algo que é tão intenso dentro de nós, e nos perdemos às vezes no tempo. É bom se perder no tempo. É bom se perder no espaço. É bom dizer: Deus, segura-me pelos teus braços como uma criança vai nos braços do Pai. Quando eu penso em cristianismo, eu penso nessa restauração, nesse tipo de vida em que eu não sei nada, não tenho planos, não sei para onde Deus quer me levar e quero ser simplesmente uma criança nos braços de um Pai tão amoroso, com um amor tão intenso, né? Então que Deus nos dê cada dia uma nova unção para uma nova adoração, para novas experiências. Amém? Esse é o meu sonho como cristão, é minha vontade como cristão, e como irmãos em Cristo, é o que eu sonho para vocês. Que você tenha cada manhã novas experiências com o Pai. Isso fará com que o teu cristianismo não seja o mesmo, e isso definirá o quão verdadeiramente você é cristão, quando você se joga aos braços do Pai em adoração. Amém? Então que Deus nos levará aos novos tempos, eu não tenho dúvida. Mas eu quero compartilhar com vocês, quero levar acho que essas 3 semanas antes do acampamento, uma série de estudos sobre o amor inesgotável de Deus, fundamentado na justiça de Deus. Justiça de Deus. Ok? Então eu quero trabalhar essa questão de justiça. Se possível, vamos trabalhar regeneração, vamos trabalhar salvação. Por que eu quero refletir? Por que nós vamos refletir sobre isso? Por vários motivos. Um dos motivos é que a igreja ela tem perdido, ou então não sabe, quais são os fundamentos do cristianismo. Se sabe, talvez não se lembre. Se é que se lembra, fala pouco. Porque o que nós vimos é muita pregação, sim, muita pregação. Emotiva, que nos leva a um determinado nível, mas que até um certo momento faz-nos caminhar e paramos num momento e olhamos para trás e dizemos assim: será que eu sou salvo? Será que eu tenho certeza da minha salvação? Então por que eu sou cristão? Onde é que estão as bases do meu cristianismo? Então eu parei para pensar nesses dias que eu estava de férias. Eu estou de férias ainda, tá? Mas o Rafael não quis me deixar. Eu literalmente não viria hoje. Mas porque o chefe falou, né?
a gente tem que obedecer. Dizem que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então, queridos, a gente ouve muito sobre pregações positivistas. Não que a nossa fé cristã não esteja fundamentada numa verdadeira premissa, não tenha uma base, um fundamento sólido. Mas existem conceitos que nós não podemos perder. Esses conceitos, eles permeiam o cristianismo. Eles são bases. Se toda a casa tiver essa base sólida, ela não desmorona. Vamos ser tão realistas. Quantos indivíduos tiveram encontro com Jesus, caminharam com Jesus, e no meio do caminho eles desistiram de Jesus? Quantos indivíduos eles começaram uma fé que moveu sua emoção, mexeu consigo, chorou, falou em línguas, foi batizado, mas depois nós encontramos na boca de fumo, frustrado com o evangelho, jovem, ávido, e de um tempo para lá ele parou e pensou que talvez o cristianismo não faz sentido. E quantos largaram a fé cristã e abraçaram outras fés? Não é? Vocês já conhecem algumas pessoas, né? Eu conheço alguns também. Outros se tornaram islâmicos, outros se tornaram católicos, pastores se converteram ao Islã. Será por quê? Isso é muito sério. Eu, quando paro para pensar, eu não quero questionar a fé desses indivíduos. Mas a Bíblia diz que nós conheceremos os discípulos de Jesus pelo seu fruto. E eles devem perseverar até o fim. Mateus 24, 25, não é? Então, Deus, Ele estabelece princípios. Deus trabalha com princípios. E princípios de Deus são decretos divinos de um rei, não é verdade? Deus é um rei. Se nós estamos nesse dilema entre o bem e o mal, entre a justiça e a impiedade, entre um amor intenso e tamanho pecado intenso também, é porque nós estamos em um conflito de dois sentidos. Então, nós precisamos claramente entender que ou eu conheço os fundamentos que vão construir esse edifício cristão, ou eu vou ter que parar, voltar, rever os conceitos e valores. Tem aquela música, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. Rever os conceitos e valores. Para depois começar a caminhar. Porque o cristianismo, o que me parece, o que eu tenho lido, e pela experiência pessoal, cristianismo não é filosofia, não é religião, não é um princípio moral ou ético. Tudo isso nós encontramos em vários livros na livraria. Cristianismo é um estilo de vida que se fundamenta num princípio de justiça de Deus. E o cristianismo tem como base o Evangelho. O Evangelho que é boa notícia. Essa boa notícia que chegou a homens que Romanos fala que eram inimigos de Deus, que uma vez, tendo encontrado esse Evangelho, eles fizeram o quê? Eles fizeram o quê? Reconheceram que Deus é justo e eu sou ímpio e pecador e preciso reconhecer a justiça de Deus como verdadeira. E aí eu vou dizer assim: Deus, eu reconheço que o Senhor é justo, verdadeiro, e tudo o que tu dizes sobre mim é verdade. Não é utopia. Eu sou mentiroso mesmo, fui o beberrão, andei em caminhos tortos, nunca te agradei, talvez adorei outros deuses.
me ajoelhei diante de imagens. Mas agora eu entendo que o Senhor é o único Deus, que Timóteo fala que há um só mediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo. Então, essas premissas, esse fundamento tem que estar na nossa cabeça. E Lutero fez uma boa descoberta, né? Justificação pela graça. Né? Justificação pela graça. Que vem de Deus, pela fé. Fé somente em Jesus. Então, eu quero conversar com vocês sobre justiça. Quando nós paramos e olhamos o universo, o que nós vimos? Deus. O que nós vimos? Quando nós paramos e olhamos para o mundo, ao nosso redor, o que é que nós vimos? Pessoas, a criação. O bem, o mal, os animais, as plantas, as montanhas, violência, os mares, os oceanos, cada um deles com suas propriedades e suas características, não é verdade? E isso não suscita em você alguma admiração ou uma pergunta de como tudo isso tenha surgido? Os naturalistas, eles gostam, falam assim: quando eu vou para a natureza, eu tenho uma paz de espírito. Né, Patrícia? Você é naturalista? Não? Quando nós olhamos para o universo, nós vimos criação. O universo, tão complexo quanto ele é. Mas esse universo, ele cria em nós uma certa curiosidade, eu vou dizer curiosidade. Como é possível? Eu gosto de pensar na criação, gosto, eu amo a criação, assim, gosto de enxergar a natureza, gosto de olhar para o céu, gosto de pensar, ler sobre estrelas, gosto de ler sobre o cosmos, gosto demais. Mas uma coisa me faz pensar, eu já falei isso algumas vezes, tudo isso não é produto do acaso, não é? Dizem que algum Deus ou algum ser inteligente ele tenha criado. Mas Deus, vamos ler Salmos 33, nessa criação, alguma coisa nos faz pensar que 33. Fica aí com Salmos 33, tá? Vamos ler de 1 a 8. Nós vamos trabalhar essa questão de justiça até essas 3 semanas antes de irmos para o acampamento. E vocês vão entender por quê. O acampamento está chegando, né? Eu estou preocupado até aqui. Tem dinheiro, não tem ônibus, não tem... Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, os exércitos deles. Ele ajunta um montão as águas do mar, e em reservatórios encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Quem tem uma versão diferente, o 9? O que é que diz da sua, Fernanda?
Ele falou, o mundo foi criado. Ele deu ordem, tudo apareceu. Quem tem outra versão diferente? Ninguém, né? Então a minha fala, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Queridos, um dos fundamentos do cristianismo, eu falei que o cristianismo não é religião, não é filosofia, não é um princípio moral ou ético. Cristianismo é estilo de vida que tem fundamento em quem? Em Jesus Cristo. Jesus, o prometido, Cristo, o Messias ungido, tinha sido prometido séculos. E aí, quando nós viemos na nossa época, encontramos qualquer um pode ser evangélico. Você pergunta e o evangélico virou moda. Você pergunta, eu sou cristão por quê? Porque no domingo eu vou para a igreja. Aí você para e questiona, como é que é essa sua igreja? Você lê a Bíblia? Ah, de vez em quando. Aí você pergunta, quanto tempo você ora por dia? Ah, às vezes eu acordo e digo obrigado, Senhor, e vou dormir e digo obrigado, Senhor. Então o cristianismo acabou virando uma filosofia, uma regra moral, um princípio moral ou ético. As pessoas não entendem que o fundamento do cristianismo está baseado na justiça de Deus. E a justiça de Deus teve a priori a sua plenitude, ainda não teve a sua plenitude maior, em Cristo Jesus. Jesus veio como justiça de Deus. Então, o cristianismo, ele começa com Cristo. Mas esse cristianismo, baseado na justiça de Deus, como se estabelece em nossa época? Deus sempre foi justo. A criação de Deus é justa. E o que é justiça? Essa boa justiça que Lutero descobriu? Lutero descobriu, né, a justiça de Deus. Ele descobriu que a salvação é pela graça. Ele descobriu que a salvação vem pela fé. A fé em Cristo Jesus. Mas que justiça é essa? Quando nós paramos para olhar, vamos primeiro começar lá no Gênesis. Quando eu olho no princípio, Gênesis é um livro sobre o quê? Recorde sobre a criação, a origem, o princípio de todas as coisas. E Gênesis, na sua estrutura, nós conhecemos que a Bíblia não vê revelação humana, não foi uma questão humana que eu pensei, depois Simone pensou, a Fernanda pensou, a Daiane pensou, e nós compilamos todos os livros, porque a Bíblia, ela por si mesma, ela se completa. E aí nós vimos Gênesis começa a falar do princípio, Deus cria o universo. E aí nós lemos esse Salmos 33, e ele fala, primeiro em versículo 4, que porque a palavra do Senhor é reta. Em versículo 9 fala, pois ele falou e tudo se fez. Em Gênesis 1, o que é que nós encontramos? No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. Isso é João, né? Princípio, Deus. Quando nós olhamos em Gênesis, eu consigo ver no Gênesis a justiça de Deus. Mas que justiça é essa? Sobre o quê? Nós vamos falar essa questão sobre a linguagem de Deus para estabelecer o cristianismo, a justiça de Deus no cristianismo e o princípio de justiça de Deus até então. Nós olhamos, eu perguntei primeiro, que nós olhamos o universo, nós vimos a criação de Deus. Alguns, quem acredita que Deus até hoje fala? Até hoje, Deus fala? Quem acredita que Deus até hoje ordena as coisas e acontece? Ele fala para a chuva cai. Deus, Ele está no controle do universo desde o princípio da sua criação. E muitas vezes, nós não conseguimos perceber que Deus quer falar comigo. Quantos de nós dizem assim, puxa, Deus está calado. Parece que Deus está calado. Parece que o céu é de bronze.
Quantos de vocês ouviram Deus falar hoje? Não minta não. Quantos de vocês ouviram Deus falar hoje? O Alisson, sou o Alisson, o batuqueiro. Hoje. Com vocês Deus não falou nada? Quando nós olhamos para o universo, queridos, nós olhamos o universo como uma base da justiça de Deus. A criação é base da justiça de Deus. Os homens são a criação de Deus e eles são base da justiça de Deus. Então, Deus está na ordem, Ele estabelece a ordem, Ele fala. Essa palavra, Deus falou, que Salmos fala, 33, Ele quer nos alertar que Deus não estava calado quando Ele estava criando o universo. Vocês já viram o filme Senhor dos Anéis? Como é que o mundo foi criado? Segundo o filme. A arte do Senhor dos Anéis, o Tolkien, ele faz isso, um estalo, e as coisas acontecem. Mas no princípio de Deus, as coisas aconteciam, ou aconteceram, porque Ele falou. A primeira coisa para nós entendermos a justiça de Deus é que Deus, Ele rege o universo com a sua palavra. E a palavra de Deus é o primeiro elemento que nos faz entender a justiça de Deus. Justiça é o quê? Logos, palavra de Deus. E Logos é o quê? Cristo que veio em nosso meio. E esse Cristo é o quê? Ele é a justiça de Deus que fez se reconhecer em forma humana. Aí nós vamos para a igreja e nós começamos a ouvir assim: não, Deus, Ele fala assim. Mas há momentos em que Deus está calado. Há momentos em que Deus não responde. Sabe por quê? Porque nossa mentalidade, ela está domesticada com nossa filosofia de vida. Você já parou para pensar por que que um cientista, quando olha para uma montanha, eu falei isso uma vez, ele calcula quanto de minério eu posso tirar daquela montanha. Quando a Patrícia, que é engenheira civil, olha para a terra, ela quer fazer uma avaliação e ver quantos prédios ela pode construir lá. Quando a Daiane, que é enfermeira, olha para um ser humano no hospital, ela vai olhar como um simples paciente que ela quer medicar e ir embora. Quando o agricultor, ele olha para uma árvore, até um certo momento ele pensa: quanto de lenha eu posso tirar dessa árvore? Ele tem uma linguagem domesticada pelo contexto em que ele está. Então, quando você encontra um poeta e olha para a montanha e ele fala assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Esse indivíduo, ele está entendendo a montanha como base da justiça de Deus. Ele tem uma percepção diferente. Quando o indivíduo olha para o problema, ele consegue olhar para o problema e dizer assim: eu conheço o problema, mas o problema vai vir e ele vai se ajoelhar diante do meu Deus que rege o universo com a sua palavra. Ele vai entender o problema como um meio pelo qual Deus vai lhe fazer passar para que ele conheça quem Deus verdadeiramente é. Justiça. Justiça, a princípio, é palavra. Então o salmista, ele fala assim, que Deus falou e tudo se fez. Por que o salmista faz essa avaliação de Deus falar e tudo se fez? A linguagem bíblica, ela está muito voltada para o contexto da escrita, né? Aí aqueles reis, vocês lembram que a Bíblia está cheia de narrações sobre reinados. Reis que se voltam, reis que se vão, reis que sobem no trono, reis que deixam o trono. E aí o salmista, a linguagem do salmista é uma linguagem de soberania. Você pode ver todos os salmos. Ele fala: a minha palavra, os meus decretos, a minha lei. Por que o salmista ele trabalha essa questão de lei, palavra, decreto? Porque ele olha Deus como o rei que naquela época, na antiga Mesopotâmia, aquela região da... Vocês conhecem a geografia, né?
Todos vocês são bons geógrafos. Eu vou vos levar à geografia. Sabe na Mesopotâmia? Sabe onde fica a Mesopotâmia? Sabe onde fica? Ana Beatriz, sabe onde fica a Mesopotâmia? Sabe aquela região, Fernanda, da Mesopotâmia, onde tem aquele rio, aquele mar Mediterrâneo? Sabe, Alisson, naquele Mesopotâmia? Sabe onde é que fica? Sabe onde fica? Naquela região, quando... Mesopotâmia, gente. Em cima da África. Entre a Ásia e a África. Naquela região habitavam reis. E esses reis, eles governavam o seu reinado. E literalmente, o rei falava, era a palavra final. Ninguém podia revogar a palavra do rei. Ela era decreto. Se lembram da história do Nabucodonosor? Nabucodonosor? Patrícia, se lembra do Nabucodonosor? Daiane, se lembra? Nabucodonosor, o que ele falou? Todo mundo vai ter que vir aqui de joelhos e me adorar. Foi o decreto para o império todo. E aí, havia um camarada chamado Daniel. E Daniel, ele conhece um Deus Yahvé, o Eu Sou, que se revelou aos seus pais como o Deus justo, fiel, que vai levar o seu povo para uma terra prometida, e ele vai fazer com que esse povo seja a luz para as nações. Lembram? E aí Daniel faz uma coisa, diz assim, quer saber? Nabucodonosor é rei, mas eu tenho um rei que rege o universo. Esse meu rei é um rei justo. Eu ainda não falei para vocês o que é justiça. Mas apenas eu me ajoelharei a quem? Ao rei único. Porque ajoelhar-se era um sinônimo de quê? Reverência. E ajoelhar-se, para além de ser sinônimo de reverência, era mais do que isso, era adoração. Então, era ajoelhar-se, quando o indivíduo se ajoelhava, literalmente ele estava dizendo o seguinte: eu reconheço a tua soberania sobre a minha vida. Daniel, o que fez? Disse, não, eu não vou me ajoelhar diante do rei. Então, quando o salmista fala que Deus falou e tudo se fez, ele está dizendo o seguinte, que Deus estabeleceu um decreto justo para que tudo permanecesse no seu lugar correto. Cada coisa que Deus falou permaneceu no seu lugar devido. Então, o rei, quando falasse, a palavra, já que era a última palavra, não podia ser revogada, a palavra de Deus, ela é uma palavra fiel. Por isso ele fala em versículo 4 que a palavra do Senhor é reta. O sinônimo de retidão aqui é fidelidade. Não tem atalhos. Ela é desvirtuada. Uma palavra reta que não tem atalhos. Ela é fiel. Uma vez eu falei que fidelidade era não ser adulterado. A palavra desse rei é uma palavra não adulterada. Este é o princípio de justiça. Cristo foi o único capaz de preencher o requisito da justiça de Deus. Sabe por quê? Porque somente Ele foi o único que pode morrer sem pecado. Já imaginou? Sem pecado? Nem um palavrãozinho na boca. O Ricardo está rindo, né? Sem um palavrãozinho. Nem
pensamento. Nem pensamento, Jesus não teve nenhum pensamento maculado. Jesus foi o único que preencheu o requisito da justiça de Deus. Então, me fala assim, puxa, o salmista ele me fala que tudo que Deus falou é justo, é reto, e tudo que Deus falou se fez. Então, o decreto de Deus permeia os pensamentos da sua criatura. Esse era o princípio pelo qual o ser humano tinha sido criado. Já imaginou? Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Foi o único ser na criação do universo que foi criado à imagem e semelhança dele. Por que Deus escolheu criar o ser humano à sua imagem e semelhança? Ele queria um representante, né? Ele queria um parceiro. Ele queria um companheiro. E eu vejo uma coisa interessante ainda, que se Deus criou todas as coisas no mundo pelo seu decreto, imagina só, o decreto de Deus é a palavra final. Então não importa o que as pessoas podem falar. Tem uma música de Kleber Lucas que fala assim, eu não sei o que dizem os homens, né? Como é que fala essa música, Daiane? Nem os planos dos homens sobre mim. E eu não sei o que dizem as cartas de tarô. Conhecem tudo isso, né? Carta de tarô, quem já jogou Búzios. Então, se Deus criou, Ele é rei, e decreta o funcionamento do mundo pela sua palavra, e tudo que foi criado por Deus foi pelo decreto divino, Ele falou, e tudo existiu, isso quer dizer alguma coisa para mim. Olha só, Deus é rei, não é rei? A comparação do rei Nabucodonosor, se ele falasse, todos obedeciam. Então nós, que somos cristãos, obedecemos a palavra que é de Deus, que é justiça. Né? Agostinho falava assim, a justiça é muito mais do que a palavra. A justiça é plenitude do que Deus falou. Aí, Deus falou, tudo devia ser criado, tudo. Aí, então, a criação do homem também foi justiça. A vinda de Jesus foi falada por Deus há tempos atrás, não foi? Aí Deus disse, eu enviarei o meu servo. Daniel fala, Isaías fala, Malaquias fala, todos os profetas do Antigo Testamento falam, Moisés fala. Então, Agostinho fala assim, justiça é a plenitude do que Deus falou. Quer dizer que assuma, né, a coisa mais final do que Deus falou. E Deus falou assim, enviarei o meu servo. Então, se Deus é rei e decreta o funcionamento do universo, do mundo, do seu reino, e tudo que foi criado pelo decreto de Deus, pela palavra de Deus. Então, isso faz-me entender que a palavra de Deus é justiça. A palavra justiça, no hebraico, quer dizer tzedek. E essa palavra, nós somos cristãos, consequentemente, nós trouxemos todas as nossas palavras de onde? Do judaísmo, não é? Do judaísmo. Não é? É do judaísmo ou não? É, ué. O nosso princípio cristão vem de quem? Vem do judaísmo. O judaísmo foi a primeira religião monoteísta. A única monoteísta, né? A primeira e única monoteísta. E que fala que existiu um Deus que se revelou a Abraão, e esse Abraão, ele espalhou a sua semente por todas as gerações. Então, toda a Bíblia, o Antigo Testamento, nós buscamos a palavra do judaísmo. O judaísmo diz que justiça. Antes de entrar lá, o que é justiça no nosso entendimento? O que é justiça? O que é justiça? Ana Beatriz, você faz direito, não tem que saber o que é justiça, pelo amor de Deus. O que é justiça?
o que é certo. Do ponto de vista geral. Fernanda, o que é justiça? O que você sabe sobre justiça? Se eu vier e cortar o seu cabelo, eu estou sendo o quê? Serei cabeleireiro, né? Mas se eu vier e disser assim, Fernanda, nós trabalhamos 12 horas juntos naquela empresa. E você ganha 15 reais e eu ganho 30 reais. E você quer reclamar. Você vai reclamar baseando-se em o quê? No que é justo, na justiça, não é? Não, assim, no nosso entender cotidiano. O que é justo, Senhor? Me pague. Pague-me o que é justo. Ele ganhou 30, também devia ganhar 30. Fizemos o mesmo trabalho, trabalhamos as mesmas horas. Mais ou menos isso. O que você achou no dicionário? Wikipedia não é nem confiável. Mas tudo bom. Pode ler. Ordem social, o princípio de manter a ordem. Então, queridos, você quer saber uma coisa? Quando nós falamos de justiça, a palavra tzedek, ela quer dizer literalmente estar na posição correta, de forma mais simplificada. Justiça é estar na posição correta. Do ponto de vista divino, é que Deus criou todas as coisas na sua posição correta. Deus criou o mar para ficar lá. Deus fez o cachorrinho para ser cachorro. Lembra que eu falei sobre isso? Falei sobre isso lá em Espírito Santo, né? Deus fez passarinho para ser passarinho. Ele não fez cachorro para ser leão, não fez leão para ser pássaro e não fez um pica-pau para ser um canarinho, um espardal. Ou ele não fez o ser humano para ser uma baleia. Então Deus estabelece as coisas no lugar correto segundo a sua justa palavra. Justiça, no lugar correto, todas as coisas. Agora, uma coisa interessante. Quando nós lemos Salmo 19, lê comigo Salmo 19, versículo 4 e versículo 5. É muito interessante que existe uma relação muito grande entre a palavra de Deus e o fluxo de comunicação entre essa palavra. Salmo 19, versículo 4, o que é que fala? Ok. No versículo, eu vou ler do versículo 1 até 4. Os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia. Preste bem atenção nesse versículo. Um dia declara ao outro dia. Um dia discursa ao outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Querido, existe um fluxo de comunicação do ponto de vista de decretos divinos. Até hoje Deus está trabalhando, até hoje Deus está discursando, até hoje Deus está falando. Se as coisas acontecem na tua vida, não é à toa e por acaso. Se aquela planta está lá de manhã, estava com a flor murcha e logo 11 horas,
puf, a flor já está vermelha, toda linda. É porque Deus está no controle de todo o universo e da criação. Então, existe uma corrente que está sondando, assim, passando pelas igrejas, em que o indivíduo não consegue conceber Deus falando a cada dia. Isso é muito triste. E sabe por que nós temos muitos cristãos pedintes de oração, pedintes de bênçãos, pedintes de conselhos, pedintes de... Sabe por quê? Porque muitas vezes não conseguem enxergar que Deus está falando todo o dia, que Ele sustenta o universo. Uma vez eu estava conversando com um menino lá no meu bairro, o irmão de Jeremias. Aí eu perguntei assim, você está indo para a igreja todo dia? Aí ele disse assim, Rogério, eu estou indo para a igreja todo dia, mas cara, não consigo nem ler um versículo uma semana inteira. Eu disse assim, uai, estranho. E aí ele está assim, ore por mim, ore por mim. Aí eu falei para ele assim, aqui, você vai voltar para casa e sente no seu quarto, ou na sua sala, ou em algum lugar. Pare para pensar nas bondades do Senhor. O que é que Davi falou sobre isso? Porque te perturbas, ó minha alma, espera em Deus. E ele depois fala ainda mais, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Isso, querido, é vida cristã. Quando Jesus veio, Ele não veio apenas para dizer assim, eu estou aqui, eu vim e estou voltando e já era, acabou. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. Isso tem que ser muito claro. Jesus não veio para dizer assim, eu vou te levar para o céu, eu vou te tirar do teu problema. Tatiana, sabe, aquele teu problema que está te incomodando muito, vou eliminar. Ele não veio para fazer isso. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus na sua verdadeira justiça. Entendendo, lembrando que justiça é colocar as coisas na sua ordem correta. Então, o que aconteceu? Por que o pecado? Por que homem bom e mau? Por que bondade e maldade? Porque, ao mesmo tempo em que caminha o amor, estamos vendo um ódio de uma forma tão acentuada. Por que existem essas dualidades? Por quê? Porque se as coisas estivessem na ordem correta, eu vou voltar a falar de justiça, não haveria necessidade de existirem dualidades. Um dia declara a outro dia. Uma noite dá conhecimento a outra noite. Você é jovem, lembre-se que em tudo o que você estiver passando, se verdadeiramente você entender a justiça de Deus, que é que você está no lugar correto, e estar no lugar correto é estar em Cristo, e Cristo é a palavra, e se você está em Cristo, você é nova criatura, então você está na justiça de Deus, você já está no lugar correto. Mas não foi assim. Desde o princípio, né? Depois do princípio, algumas coisas aconteceram, que eu vou falar depois, mas a palavra justiça quer dizer a coisa estar na posição correta. E eu estava falando o seguinte, que Deus não criou o passarinho para ser leão, né? Nem um leão para ser peixe. Nem um peixe para ser elefante. E não criou o ser humano para ser uma outra coisa. A justiça é alicerce da fé cristã. Por isso Isaías fala assim, por que vocês estão amotinando? Por que vocês estão perturbando o Rei da Glória? E Deus fala assim, aqui, eu sou,
Deus. Estabeleci o universo desde o princípio. Não existe outro Deus além de mim. E jamais existirá. Olha só a linguagem do reino. Eu sou Deus, não existe Deus além de mim. E jamais existirá. E ele fala ainda mais, que aqui, vocês podem procurar em todo lugar, podem rodar em todo lugar, quiser comprar tudo que você quiser. Mas quando você vier onde eu estou, você não vai comprar nada. Ele está falando com os justos. Os justos. Então, se é que, pense comigo, para terminar, se é que o leão está na sua posição correta, não está? Na criação? O mar está na sua posição correta, não está? Os peixes estão na sua posição correta, não estão? Todo ser vivo criado por Deus, as plantas estão na sua posição correta. A mangueira está dando manga. A banana está dando banana. A bananeira está dando banana. O pé de abacaxi está dando abacaxi. Em todo o universo, o único ser que não está na sua posição correta é o homem. São os homens. Os homens não estão na posição correta. Por quê? Por quê? Livre-arbítrio, né? Porque o homem se desviou. O homem foi o único na criação de Deus que disse assim: eu não vou viver sobre os decretos de Deus. E sabe o que acontece em Gênesis? Em Gênesis nós encontramos Adão por detrás da árvore. O ser humano é o único. Calvino fala o seguinte, que a criação de Deus é um teatro de... A criação de... Eu gostei dessa frase, por quê? Porque ele traz a criação num único patamar, e ele diz assim, a criação de Deus é um teatro de Deus, em que cada ser criado por Deus está desempenhando o seu papel. Mas o homem foi o único que está por detrás do cenário. O que aconteceu em Gênesis? Você encontra Adão atrás da árvore. Ele está fora do cenário, ele não está no teatro, ele não está participando do teatro, e ele não está mesmo assim usando as vestes teatrais. Ele teve que se esconder. O passarinho, você nunca viu o cachorro ter crise existencial? Já? Imagina o puf-puf de manhã, acorda, e ele diz assim, puxa, eu sou um poodle. Que coisa, oh meu Deus, e aí ele, tudo bem, sou poodle, acordei poodle, tudo bem, não tem problema. Aí ele caminha pelo lado do vizinho e olha para a Pink, e diz assim, puxa, a Pink não deu bola para mim. E olha assim, puxa, ela não olhou para mim, eu estou frustrado, que decepção. E o puf-puf vai para lá, na ponte, e ele, que vida cruel, cara, eu vou me jogar. Seria muita loucura, não seria? Imagina, de manhã você acorda, encontra o beija-flor, diz assim, puxa, que vida cruel, eu estou aqui voando e vou lá e vou bater com aquela janela, estou frustrado com a vida. Você não encontra isso em animais? Você não encontra isso nos peixes? Não encontra. Mas nos homens, você encontra a frustração e a decepção, você encontra nos homens a crise existencial. É o único ser na criação. Sabe por quê, querido? Semana que vem eu vou falar sobre isso. Não. Todo o ser era criatura de Deus. Ah, tá. Agora que você conhece Jesus? Tá. Que legal. Que legal. Você é uma espécie em extinção. Não, mas isso é interessante, sabe por quê? Porque quando Cristo veio, você se identifica com Cristo e Deus não enxerga mais você. Deus te enxerga com as lentes de Jesus. Ele fala assim, puxa, Fernanda, que legal. Puxa, olha só para a Patrícia, que legal. Ah, agora ele é justa, Ela não tem crise de existência. Sabe por quê? Porque Cristo pagou todas as suas injustiças. O ser humano é o único no palco da criação que se escondeu.
Que absurdo! Olha, o puf-puf não tem crise de existência, não. O passarinho também não tem, não. Mas o ser humano, você vai e encontra, eu estou com crise de existência muito grande, cara, eu estou frustrado, decepcionado, eu estou na cama, não consigo acordar, aquele cara não olha para mim nunca mais, ninguém me cumprimenta. É o ser humano. Não é o ser humano que tem essas crises. Será por quê? Ele caiu fora da justiça de Deus. Lembrando que justiça é estar na posição correta. Tzedek, aquele que nós de Jeová, tzedekenu, né? Semana que vem eu vou falar sobre essa questão da crise de existência do ser humano. Eu achei isso fantástico. Eu fiquei parando para pensar, eu não vejo na criação. A mangueira, acordamos, que coisa cruel, não consigo dar manga. Vou morrer. Não encontra. Mas você encontra o homem, que coisa cruel, não consigo ter emprego. Que coisa cruel, não consigo olhar para mim. Quer saber, eu vou dar cabo da minha vida. É o único. Justiça. Lembre-se que Cristo é a base suprema da justiça de Deus. Então, justiça é ter todas as coisas criadas por Deus na sua posição correta. Nós vamos trabalhar essa questão de justiça, regeneração, até antes do acampamento. Depois, até na semana do acampamento. Então, vocês vão entender por quê é que nós estamos trabalhando essa questão. Porque no nosso acampamento, acontecerão coisas que você vai precisar de entender o que nós vimos nessas 3 semanas. Ok? Então, nós estamos confiantes no acampamento. Alguém vai falar do acampamento? Eu não quero nem, eu sou suspeito de falar. Mas que Deus te leve essa semana a entender que tu, se estás em Cristo Jesus, tu estás na posição correta em Jesus Cristo. Não por mérito, não por merecimento, mas pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Efésios 2:8, que nós vamos ver na semana que vem. Tá joia? Que Deus nos abençoe e não te dê crises existenciais, como... Não sei, puf não tem crise existencial. Ok, então vamos orar um pouquinho. Quero orar para que Deus nos abra o entendimento nesse período e nós possamos entender a justiça de Deus e nós como parte dessa justiça. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua justa finalidade de nos alcançar pelo sangue de Jesus. Pai, nós não entendemos a nossa posição no Senhor, mas por favor, faça-nos entender que o Senhor, pela tua palavra, rege o universo até hoje, e nossas vidas estão sendo regidas pelo Senhor. Que cada jovem aqui experimente a justiça do Senhor a cada manhã. Pai, nós somos servos, jovens que querem impactar a nação, jovens que querem fazer diferença nessa cidade, nesse estado, que querem fazer diferença nesse país, quem sabe além dessas fronteiras do Brasil. Mas nós queremos entender que somente no Senhor tudo volta na sua posição correta. Em nome de Jesus, seja conosco, prepare-nos, ó Deus, nessa caminhada até o acampamento. Não permita que desmoreçamos ou desmoronamos, Senhor, em nossa fé. Dê-nos uma fé como jamais tivemos. E faça-nos pensar com expectativa tão grande para esse acampamento, onde grandes coisas o Senhor fará por nós. Em nome de Jesus, amém e amém.